A pandemia de Covid-19 trouxe implicações para todos os sistemas de saúde globalmente. Então, nas doenças negligenciadas, como é o caso da hanseníase, tem um impacto negativo no diagnóstico e acompanhamento desses pacientes, quer seja pelas mudanças culturais ocorridas em decorrência da pandemia, como isolamento, distanciamento, medo de contaminação pelo novo coronavírus, quer seja pelas alterações instituídas no âmbito das redes de atenção à saúde. Então, todas essas questões operacionais, elas implicam no não diagnóstico de novos casos da doença. Para avaliar se de fato a pandemia estava impactando nesse diagnóstico da hanseníase do Brasil, nós coletamos dados da doença, de todos os estados do Brasil, isso no período de 2005 a 2019. Então nós pegamos essa média estimada e comparamos com os dados que foram de fato reportados pelo Ministério da Saúde no ano 2020. A gente avaliou isso para algumas variáveis, como por exemplo, a hanseníase na população geral, a hanseníase na população em menores de 15 anos, porque esse é um indicador importantíssimo de gravidade da doença, porque isso significa aumento da taxa de transmissão, da ocorrência de infecção ainda na população jovem, e também avaliamos o percentual de diagnóstico das formas multibacilares. Essas formas multibacilares são as formas que têm alta carga de bacilos, e que são as principais fontes de transmissão da doença. E o que observamos nesse primeiro ano da pandemia em relação a esses diagnósticos de hanseníase no Brasil? Houve uma redução de mais de 40% do diagnóstico na população geral, e essa redução foi mais expressiva ainda em menores de 15 anos. A redução percentual que a gente observou nos diagnósticos foi de quase 60%. E alguns estados eles apresentaram redução percentual de até 80% do diagnóstico de novos casos. No entanto, quando a gente avaliou os casos multibacilares, que são os casos mais graves da doença, houve aumento percentual no diagnóstico, ao contrário da população geral em menores de 15 anos, aumento percentual de até 21%. Isso é reflexo na redução do diagnóstico de casos paucibacilares, que são casos mais leves, e, consequentemente, aumento do diagnóstico de casos multibacilares, que são os casos mais graves, e os pacientes procuram atendimento por apresentarem sintomas mais graves. Esse cenário, em conjunto, ele indica de fato que a pandemia ela impactou expressivamente nos diagnósticos da hanseníase no Brasil como todo, principalmente em estados da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que já são regiões mais afetadas pela doença. Historicamente, a hanseníase, que é uma doença milenar, já existe uma certa dificuldade para fazer o diagnóstico, porque muitas vezes o paciente ele observa uma lesão que não tem sensações ali, que ele perde a sensibilidade, e muitas vezes ele não dá a devida atenção e não procura ambulatório. Então muitas vezes o paciente chega no ambulatório para fazer o diagnóstico depois de anos que começou a manifestar as lesões. Associado a isso, também é necessário um conjunto de técnicas, além do diagnóstico clínico. Muitas vezes o profissional precisa de um diagnóstico histopatológico ou da realização da baciloscopia. Quando há esse atraso no diagnóstico e essa demora para o início do tratamento, o paciente muitas vezes ele pode evoluir com complicações clínicas, como manifestação dessas formas multibacilares, que aumenta a possibilidade de transmissão, especialmente para indivíduos contactantes, que são aqueles que moram no domicílio que o paciente e que têm maior chance de ser infectado pelo bacilo. O Brasil é o único país do mundo que não alcançou a meta de eliminação da doença enquanto problema de saúde pública, mesmo sendo uma doença que tem tratamento e que é curável. O tratamento é ofertado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde do país, bem como acompanhamento médico e interdisciplinar desses indivíduos acometidos. O que a gente acredita que vem acontecendo, na verdade, é uma subnotificação dos casos. Esses pacientes, na verdade, eles não estão sendo diagnosticados adequadamente. Isso pode levar a que a gente chama de epidemia oculta ou endemia oculta, em relação à doença. O que a gente pode esperar, na verdade, em alguns anos, é um aumento expressivo da doença no Brasil, e isso pode comprometer seriamente a meta que o Brasil e que a OMS tem de erradicação e controle da doença até 2030. E a Covid-19 ela traz um impacto negativo na medida em que gera um distanciamento entre os indivíduos que precisam de atendimento e os serviços de saúde capazes de oferecer esses atendimentos.
Então isso aponta que tanto os gestores em saúde, como os profissionais e as equipes que trabalham com o controle da hanseníase e de outras doenças, provavelmente, eles vão ter que repensar em novas estratégias para aumentar o diagnóstico desses pacientes, para a identificação desses indivíduos infectados, né, o tratamento adequado, e só aí talvez a gente consiga melhorar esse cenário epidemiológico.